E deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui meu celular. Vocês estão vendo, creio que estejam vendo, né? Porque aqui aparece no meu celular. Só recapitulando aqui, né? A gente, na última aula, na última terça, a gente viu coplanaridade, certo? A gente viu aqui coplanaridade, certo? E vimos também as condições, posições relativas, né? Da reta. A gente viu também condição de ortogonalidade, certo? Entre as retas. Também a gente viu, beleza? E aqui faltou só poucas coisas, né, para a gente finalizar o assunto de retas. E aí a gente passa para o plano, tá? Então a gente vai só finalizar essa partezinha aqui que trata justamente, tá? Trata justamente de um ponto que divide um segmento de reta em uma razão dada. Ou seja, eu vou dividir ali uma reta, dados os pontos que estão nessa reta, certo? Então, dados 2 pontos, né? 2 pontos aqui, P1 e P2, certo? Diz que um ponto P qualquer, né, arbitrário, divide esse segmento dado aqui, né? Esse segmento dado P1, P2, na razão R, beleza? Então, a gente pode escrever como sendo o vetor P1P é igual a R vezes o vetor P2P. Ou seja, vou olhar isso aqui. Ou seja, a gente tem que um vetor vai ser múltiplo do outro, dados esses vetores, né, do ponto 1 ao ponto P e do ponto 2 ao ponto P, tá? E é claro que um vai ser múltiplo do outro, já que o que a gente quer é que esse ponto P divida o segmento na razão R. Então, se ele divide o segmento na razão R, nada mais justo do que os seus vetores, né, um ser múltiplo do outro, beleza? Abrindo aqui os vetores, né, a gente sabe que x1, y1, z1 são pontos, né, do P1, né? Então vai ser P menos P1, certo? Já que esse vetor P1P, certo? Então a gente pega as coordenadas de P menos as coordenadas de P1, certo? E aqui do outro lado a mesma coisa. Só que agora a gente vai multiplicar com R em todos os casos, né? R vai ser as coordenadas de P menos as coordenadas de P2, beleza? Dados, claro, na ordem das bases canônicas, beleza? Do R3. Então aqui a gente vai ter essas 3 equaçõezinhas aqui, certo? Essas 3 equações a gente já viu alguma coisa parecida, certo? Lá atrás. Então, mais ou menos isso aqui, né? Eu tenho aqui o ponto P1, aqui o ponto P2 e aqui o ponto P, certo? Então esse ponto P, ele divide, né, esse segmento aí em quantas razões, né? Ou a razão de tanto para tanto, né? Então, a gente vai ter daquelas equações lá, né, passando, dividindo, multiplicando, né? Operando com essas razões aqui, a gente vai chegar que x é igual a x1 menos rx2 dividido por 1 menos r.
Mesma coisa o y. Y é y1 menos r, y2 sobre 1 menos r. E o z, z1 menos r, z2 sobre 1 menos r. Tá? Então, esse ponto P, né, dado x, y, z, são coordenadas do ponto P, que a gente viu, né, e ele divide o segmento P1 e P2 nesta razão. Certo? Então, como que a gente pode enxergar isso num exemplo, né? Vamos lá. Então, dados os pontos aqui, P1 e P2, certo? Foram dados aqui para a gente, P1 e P2. E P quer que determine quem é o ponto P que divide esse segmento na razão de 1/3, menos 1/3, certo? Então, foi dados os pontos P1 e P2 e a razão. O que a gente tem que fazer? Justamente pegar isso aqui, certo? A gente sabe, por definição, que vai ser esta razão a ser feita. Tá? Porém, a gente tem que essa razão ela é negativa. O que significa? Significa que o ponto P está situado entre os dois pontos. Está aqui, ó, entre os dois pontos. Beleza? Então, a gente tem o seguinte, usando lá as coordenadas, né, daquelas operações que a gente viu agora há pouco, basta substituir aqui dentro os pontos, né, x1, x2, y1, y2, z1, z2 e as razões, né, para a gente encontrar aqui os valores. Então, a gente sabe aqui que a razão é menos 1/3, que x1 é 2, y1 é 4, z1 é 1, certo? Dados os pontos aqui do ponto P1. Então, esse aqui é o ponto P1, certo? As informações ali do ponto P1, né? Componentes. E aqui as componentes do ponto P2, que é 3, 0 e 5. Beleza. A gente só substitui nessa expressão aqui de cima, das coordenadas do ponto B, certo? E as coordenadas x, y, z só vão ser dadas através dessas razões aqui, certo? Então, a gente basta substituir. Lá em cima, ó, é x1 menos r, x2 sobre 1 menos r. Então, aqui é x1, certo? Aqui, ó, x1 menos, só que menos vezes esse menos daqui do 1/3 vai ficar mais, certo? Já que a razão é negativa. Então, menos vezes menos, mais. Mais 1/3 vezes 3, que é o x2, certo? Aqui em cima. E aqui embaixo é 1 menos, só que esse menos vezes esse menos daqui do r, né, que é menos 1/3, vai ficar mais. Então, 1 menos r aqui embaixo, né, então vai ficar 1 mais 1/3. Beleza. Basta fazer as operações algébricas. Fazendo as operações algébricas, a gente vai ter que é 3 em cima, né, dividido por 4/3, conserva o 3 e multiplica pelo inverso de 4/3, né. A gente vai ter 9/4. É o ponto, é a coordenada x. A coordenada y também só substituir os valores, né, a gente vai chegar que y é 3 e z é igual a 2, tá. Então as operações aqui são as mais simples para fazer, certo? O ruim é chegar a esse resultado aqui, certo? Quer dizer, chegar não, lembrar desses resultados, né. Tem que lembrar disso aqui, não basta substituir aqui. "Ah, professor, eu não quero usar isso aqui, eu quero usar só isso aqui". Pode também, tá. Pode usar esse aqui, está mais aberto, né. Pode usar esses aqui, tá, não tem problema.
Então, quem é o x? Vou utilizar isso aqui, né? Cadê? Vou pegar o ponto P1. 2, 4 e 1, certo? Então, P1. Vou apagar isso aqui. Então, nosso P1 aqui, certo? P1 vai ser 2, 4 e 1. E o ponto P2 é 3, 0, 5. P2 aqui, P2 é 3, 4, 5. 3, 4, 5 não, 3, 0, 5, né? 3, 0, 5. Vou apagar isso aqui. Então, aqui é 3, 0, 5. Beleza. Então, substituímos aqui, ó. Então, aqui, esse primeiro aqui, certo? Eita, tá difícil. Não sei se vocês perceberam, é porque eu consegui comprar hoje a mesa digitalizadora, ainda não peguei as manhas, tá? Mas eu vou pegar aqui com o passar das aulas. Por isso que eu estou indo mais rápido aqui um pouquinho, né, nessa escrita aqui. Tá saindo um pouquinho torto, tá? Então, isso aqui ficaria mais ou menos assim, né? X menos x1 é 2, igual a menos 1/3, né? Que é o R, e abre o parênteses x menos o x2, que é esse 3 aqui, certo? 3. Então, fazendo as multiplicações aqui, né? Que dá para fazer, ou seja, esse menos 1/3 vezes x menos 3, a gente vai ser x menos 2 igual a menos x terços mais menos 1/3 vezes menos 3 vai ficar mais 3, dividido por 3, 1, certo? Vai ficar 1 aqui. Aí passa o 3 para o lado, né? Menos x terços para um lado e o 2 para o outro lado, a gente vai ter o seguinte. Opa! Vai ter o seguinte. A gente vai ter x. Opa! Tá sendo uma canetinha, né? A gente vai ter x mais x terços vai ser igual a 1 mais 2, certo? Então aqui a gente vai ter 3 quartos, né? Ou desculpa, 4/3 de x, 4/3 de x, e aqui 3. Multiplica aqui cruzado, a gente vai ter que vai ser 4x igual a 9. Passa dividindo, a gente vai ter justamente que o x é igual a 9 quartos, certo? Então eu posso pegar também aquela parte de cima, se eu não quiser fazer dessa maneira, né? Só que aqui eu vou pegar mais direto, né? Vou pegar logo direto as contas, tá? Mas você pode escolher, ou pega eh, essas 3 equações aqui, né, que já estão em função de x1 e y1, x1, x2, y1, y2, z1, z2, né, para encontrar as coordenadas do ponto P. Ou utiliza essa primeira anotação aqui, né, que é mais fácil, né, até mais, de certa forma, dá um pouquinho mais de trabalho, mas sai o mesmo resultado sempre, tá. Então vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Então a gente encontrou aqui quem é esse ponto P. Ponto P vai ser 9 quartos, 3 e 2. Vamos colocar esses pontos aqui no GeoGebra para ver o que acontece. GeoGebra. Vamos lá.
Beleza, eu vou chamar aqui o ponto P, underline 1, P1 de... Qual é o ponto P1? Vou colocar aqui aleatório. 1, acabei esquecendo o ponto 1. 2, 2, 3. Pronto. Mas o ponto P1 é 2, 4, 1 e 3, 5, 3, 0, 5, né? 2, 4, 2, 4, 1. Beleza. O ponto P2, P2, opa, criou aqui uma trouxe deslizante. P2 vai ser igual, abre o parêntese, 3, 0, 5. Beleza. Ah, professor, não apareceu, porque eles estão no espaço, né? Então a gente tem que abrir a janela de 3D. Tá aí nossos pontos. No espaço. Beleza? E a gente tem nosso ponto P, que a gente encontrou, né? É 9 quartos, 3, 2. 9 quartos, 3, 2. Então, ponto P é igual a 9 quartos, 3, 2. E dá um enter. Beleza? Então, tá aí o nosso ponto P. Aí eu vou fazer aqui uma reta ligando esses pontos P1 e P2. P1 e o ponto P2. Então, tá aí, ó. A gente verifica aqui que realmente estão sobre uma mesma reta os pontos, né? P1, P2 e P3. Aí eu pego aqui e faço segmento. Aí qual é o segmento daqui do ponto P até o ponto P1? Olha aqui, ó. Ponto P ao ponto P1 vale 1,44. E do ponto P2 até o ponto P vale 4,31, certo? Se a gente pegar esses valores aqui, 1,44 e dividir por 4,31, ele dá aproximadamente 0,33. O que é isso? É justamente o 1 dividido por 3, certo? Olha aqui, ó. Essa divisão aqui desses valores, essa razão entre esses valores, né? Ou seja, a distância de P2 até P e de P1 até P, certo? Temos essa razão, 0,33, que é equivalente a 1/3, certo? Que é equivalente a 1/3, beleza? Mas o que que significa esse menos aqui, professor? Esse menos aqui indica só isso aqui, ó. O que que esse menos está indicando? Eu vou ter o vetor sentido oposto, né? Lembra lá? Vou ter o vetor em sentido oposto. Então, aqui, esse segmento que vem do ponto P até o ponto... Vou colocar aqui o segmento P1 e P2, certo? Então, esse ponto P vai dividir o segmento aqui em 1/3 do outro segmento. Então, a distância de P2 até P é 1/3 da distância de P1 até P2, né? Então, se a gente tratar aqui como vetores, né? Esse vetor P1, P2, ou P1P, né? Digamos que eles estejam nesse sentido, certo? P1P. E o vetor P2P está na mesma direção, porém em sentidos diferentes, certo? Então a gente vai ter isso aí, mais ou menos, né? Fazendo uma leitura sobre os vetores. Beleza? Vamos lá para finalizar, né, essa parte de retas.
é o ponto que divide o segmento em ao meio, né, ou seja, a reta ao meio. Se a gente divide qualquer reta ao meio, a gente está dizendo que eu estou encontrando o ponto médio entre esses 2 pontos, certo? Então um ponto, né, que divide um segmento de reta P1, P2 ao meio, ele deve ter o seguinte, ele deve ter que um vetor, né, P1P é igual ao vetor oposto, né, de P2P, certo? P2P. Então, é basicamente o que a gente tem, né? Eles vão ter que ser iguais os vetores. Porém, um vetor nesse sentido, né? Deixa eu colocar assim. Ver se eu consigo escrever aqui com a mesa digitalizadora, que é bem complicado, tá? Se eu pegar as manhas, aí eu vou conseguir fazer mais depressa. Vamos lá. Então, a gente tem um vetor dessa maneira. Tem o mesmo modo, mesma direção, porém, sentido oposto, certo? Eles vão de encontro ao ponto P, certo? Já que ele divide o segmento ao meio, certo? Então, esse ponto P, ele divide o segmento ao meio, beleza? Aqui nesse caso anterior, que a gente viu, não necessariamente o ponto P tem que dividir ao meio, tá? Porque a razão, ela indica digamos, a quantidade de módulos que um é maior que o outro, né? Um vetor é maior que o outro, certo? Porém, esse ponto P, não necessariamente ele vai dividir ao meio, né? Agora aqui, essa condição é a mesma, a gente vai ter as mesmas condições, porém, quando divide ao meio. Se dividir ao meio, a gente vai ter o ponto médio, né? A mesma distância de P1 a P é a mesma distância de P a P2, certo? Ou seja, essa razão vai ser menos 1, beleza? Então, vamos lá. Aqui, então, simplificando, né? Então, a gente chega nessa expressãozinha aqui, certo? Para qualquer razão, certo? Para qualquer razão, a gente chega aqui. Uma razão qualquer. Porém, quando a razão é menos 1, aqui vai ser menos 1, aqui vai ser menos 1 e menos 1 também, certo? Deixa eu fazer aqui do lado. Então, quando a gente divide ao meio, certo? A gente vai ter o seguinte, ó. Vai ter que isso aqui, essa igualdade, substituindo lá os valores de R por menos 1, a gente vai ter x1 menos 1 vezes x2. Isso tudo dividido. Isso tudo, deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer assim, deixa eu ver se eu melhoro aqui a minha postura. Então, isso aqui. Nossa, piorei. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? No mouse eu já estou acostumado. Olha só como eu faço no mouse. Então é bem mais rápido, né? Mas vamos lá, eu tenho que aprender esse negócio aqui. Eu não tirei do meu bolso à toa. E a universidade não deu isso aqui para mim não, tá? Mas vamos lá. Eu espero que a gente use um pouquinho mais, né? Então vamos lá. Só fiz a substituição aqui, já que o raio, ele o raio não, desculpa, a razão ele é menos 1, certo? Então a gente vai ter que aqui em cima vai ficar x1 mais x2 dividido por 1 mais 1, certo? 1 mais 1, que é 2. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui a gente viu que é o ponto médio, né? Ou seja, é o ponto que divide o segmento
em 2, certo? Então isso aqui é justamente o ponto médio. Então, o mesmo vai ocorrer para os outros, tá? O mesmo vai ocorrer para os outros. Então isso aqui vai ficar y1 mais y2 dividido por 2, e aqui também z1 mais z2 dividido por 2, tá? Então a gente tem justamente o ponto médio, certo? Essas expressõezinhas aqui, beleza? Vou só apagar para não ficar tão esquisito aqui, poluído, né? Então a gente vai ter isso aqui, pontos médios. É bem mais fácil, né? Agora basta a gente fazer o mesmo aqui eh, com os pontos, né? E é claro, tem como fazer vários exercícios desse tipo, tá? Aqui não, a gente não tem um exemplo, né, para a gente fazer, porém aqui tem alguns exercícios que eu creio que tem alguns aqui que envolvem, tá, essa parte. Então, a maioria dos exercícios que eu vou tirar para a lista estão aqui. Então, podem ir fazendo, tá? Não percam tempo, beleza? Não percam tempo, porque senão a gente, vocês vão acabar não entregando quase nenhuma lista, né? Apesar que eu vi algumas listas lá entregues. Porém, eu estendi o prazo, né, para quem quiser entregar até o dia da segunda prova. E se não der tempo de terminarmos esse assunto aqui, no caso, o plano, né, que é o último assunto dessa segunda avaliação, não der tempo, eu adio para a próxima semana, tá? Mas vamos lá. Equação geral do plano, certo? A equação geral do plano, ela é dada, né, quando eu tenho um ponto, certo? Então, seja um ponto A qualquer, né, pertencente a um plano π, o nome do plano é π, né? E n, certo? N é um vetor qualquer, certo? Diferente do nulo, certo? N é um vetor diferente do nulo, só que ele não é um vetor digamos, eu falei qualquer, mas não qualquer, né? Ele vai ser um vetor normal. Quando ele é normal, a gente diz que ele é ortogonal ao plano, ou seja, ele forma aqui um ângulo de 90 graus com o plano, certo? Então, esse vetor n é o vetor normal, ou seja, ele é ortogonal ao plano. E o plano π pode ser definido como sendo o conjunto de todos os pontos P, né, arbitrários do espaço, tais que o vetor AP seja ortogonal ao vetor n, beleza? Ao vetor normal. Então a gente tem aqui que esse vetor aqui é o vetor normal, certo? Porque ele forma um ângulo de 90 graus, logo ele é ortogonal ao plano, beleza? E a gente tem aqui o vetor AP que pertence ao plano. E a gente viu lá atrás que quando a gente tem um plano e esses dois pontos pertencem ao plano, né? Já que P é um ponto qualquer, arbitrário, e dado um ponto A, eles pertencem ao plano, logo o vetor entre eles, né, AP, vai pertencer ao plano. E como esse vetor normal ele é ortogonal ao plano, logo ele também vai ser, de certa forma, não necessariamente passando por um mesmo ponto aqui, ele vai ser ortogonal. Não necessariamente ele tem que ser, digamos, tem que ter uma interseção entre os vetores, tá? Então, se a gente tiver um vetor normal aqui, certo? Que seja ortogonal ao plano, ele também vai ser ortogonal
ao vetor que pertence a esse plano, a qualquer vetor, beleza? Então aqui a gente tem um vetor normal também, né, vetor n, beleza? Então a gente tem o seguinte, lá atrás a gente aprendeu que para que eu tenha vetores ortogonais, o produto escalar entre os vetores tem que ser igual a quanto? Zero, certo? Então o produto escalar entre o vetor normal e o vetor AP tem que ser zero, certo? A gente viu isso lá na definição de ortogonalidade entre vetores, tá? Que é a mesma praticamente que a gente vem utilizando aqui para encontrar alguns resultados, certo? Então vamos lá. Então se é produto ortogonal ou produto escalar, certo? A gente multiplica cada um das suas componentes e depois soma, certo? Então aqui a gente tem o vetor normal, as componentes do vetor normal e as componentes do vetor AP, ou seja, as componentes do vetor P menos o vetor A, ou do ponto P menos do ponto A, certo? E assim a gente tem as componentes do vetor AP, beleza? Então, aqui a gente tem um produto escalar. Então, fazendo o produto escalar, a gente vai pegar cada componente com a sua respectiva componente, né? O A com o x menos x1, o B com o y menos y1 e o C com o z menos z1, certo? A gente multiplica cada uma dessas componentes, né, com a sua respectiva ordem aqui, né? O primeiro, segundo e terceiro. Beleza, isso a gente já sabe. Então, a gente vai ter uma equação desse tipo aqui, né? Fazendo a soma, já que é um produto escalar, a gente multiplica e soma cada uma das componentes que a gente multiplicou, certo? Fazendo aqui, né, a distributiva em cada uma delas, né? Se a gente pegar aqui, se a gente pegar aqui e fizer a distributiva, certo? A vezes x e A vezes x1, B vezes x, y e B vezes y1, e C vezes Z, e C vezes menos Z1. Então a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó, certo? Fazendo essas multiplicações distributiva e tudo, a gente vai chegar a essa expressãozinha aqui, certo? AX mais BX mais Z, AX mais BY mais CZ vai, menos AX1 menos BY1 menos CZ1 é igual a zero. Só que essa subtração aqui entre esses valores, que é a segunda parte, a gente pode substituir por um número D, já que essa multiplicação aqui e essa subtração toda vai dar um número, uma constante, né? Um número qualquer. Essa primeira parte não vai ser constante, né? O AX mais BX mais ZX não vai ser constante, certo? Por quê? A gente não sabe quem é o X, Y e o Z. Mas a gente sabe quem é o A e o X1, o B e o Y1 e o Z e o Z1. Então isso aqui vai me dar um número. E esse número a gente pode chamar de D, certo? Então fazendo essa substituição aqui, a gente vai ter justamente A mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então a gente chama essa equação aqui de equação geral ou cartesiana do plano π, beleza? Então lá na reta, né, na equação da reta, a gente conheceu várias equações da reta, certo? Equação simétrica, paramétrica, reduzida, certo? A gente utilizou lá alguns conceitos, né? E chegamos a várias equações, né? Vários formatos.
formatos da equação, tá? Porém, é a mesma equação em todos, beleza? Aqui, o formato da equação do plano vai ser este daqui, né? Equação geral do plano, beleza? Então, vamos fazer algumas observações em cima disso. Esse resultado que a gente vai encontrar, certo? Esse resultado que a gente vai ter que usar, na verdade. Então, vamos lá. Da forma como definimos o ponto π, né, vimos que ele fica perfeitamente identificado por um de seus pontos, né, no caso do ponto A, e por um vetor normal que passa por esse plano, né? Ou seja, ele é normal a esse plano, beleza? Não necessariamente ele passa, né? E aqui, não necessariamente ele vai ter que ter um ponto aqui em comum com o plano, certo? Não necessariamente ele tem que ter um ponto aqui em comum com o plano. Por exemplo aqui, né, se tiver um ponto aqui, digamos um ponto B, né, então não necessariamente precisa ter, mas esse vetor ele vai ser normal ao plano. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então a gente sabe que esses A, B e C aqui, né, dessa cor aqui, esse A, B e C não são, simultaneamente nulos, ou seja, não podem ser todos zeros, né, beleza? Então qualquer vetor múltiplo do vetor normal, claro que k diferente de zero, também vai ser um vetor normal ao plano. Ou seja, independente do tamanho dele, né, do módulo dele, se ele está desse tamanho ou se ele está desse tamanho, né, multiplicando por um k, certo? Eu vou ter, multiplicando aqui por k, né, então aqui é k vezes o vetor normal. Então, ele vai continuar sendo ortogonal, dependente do módulo ali dele, certo? E sendo n um vetor ortogonal ao plano π, ele também será ortogonal a qualquer vetor, né, como eu falei lá no início, qualquer vetor que pertence ao plano, certo? Como está aqui o vetor AP, né? Se ele pertence ao plano, ele vai ser automaticamente perpendicular ao vetor normal ao plano, beleza? Eu já falei para vocês. Então, em particular, V1 e V2, que são vetores não colineares e paralelos ao plano, em virtude de n ser ortogonal, né? Ao mesmo tempo, V1 e V2, a gente vai ter o seguinte: esse vetor normal é justamente o produto vetorial entre V1 e V2, sendo que V1 e V2 pertencem a esse plano. Então, olha aqui, ó, a ilustração. Então, dados V1 e V2 pertencentes ao plano π, certo? Não colineares, sabe? E se fossem colineares, o vetor V1 deveria estar aqui, né? Beleza? Mas eles não estão. Então, eles não são colineares, né? Porém, produto vetorial entre eles é o vetor n. Ou seja, a gente sabe que o produto vetorial ele gera aqui um vetor perpendicular, né? Ou seja, um vetor de 90 graus, né? Um vetor reto, perpendicular a esses outros dois vetores. Beleza? Então a gente sabe disso lá de trás, né? De ortogonalidade entre vetores. Então basta fazer o produto vetorial. Beleza? Então vamos lá. Então uma coisa importante a observar que são que os coeficientes A e B e C, né, da equação do plano, certo? Representam as componentes do vetor normal do plano. Isso aqui a gente já viu, né? Já que aqui a gente chamou de n
A, B e C. Então, quando eu quiser saber quais são as componentes do vetor normal ao plano, basta eu olhar para A, B e C apenas, certo? Então, por exemplo, se a gente tem aqui o plano π igual a 3x mais 2y menos z mais 5 igual a zero, quem vai ser o vetor normal aqui, né? As componentes do vetor normal. 3, 2 e menos 4. Então tá aqui, ó, 3, 2 e menos 4. É justamente o nosso vetor normal. Não precisa fazer cálculo, é só extrair os dados, tá? O nosso vetor normal, as componentes do vetor normal vão ser justamente o A, B e C, ou seja, os coeficientes do x, y e z, respectivamente, tá? Então, esse n também é normal a qualquer plano paralelo a y também. A y não, a π, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um plano π, certo? E aqui eu tenho outro plano aqui embaixo, é, π2, digamos assim, π2, π1 e π2. Fazer assim, π1 e π2. Então, esses planos aqui, eles vão ser, digamos, paralelos, né? Ou seja, um em cima do outro, né? Ou seja, a distância de um ponto que tem aqui em π1 e em π2, né? E se eu pegar esse outro ponto aqui e aqui, essa distância entre esse ponto, digamos, P4 e P3, vou fazer melhor aqui, porque está bem complicado de escrever com esse negócio. Mas vamos lá, deixa eu fazer aqui de novo. Mas eu creio que vocês entenderam. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um plano, certo? E aqui eu tenho outro plano que seja paralelo a esse outro aqui, beleza? Ou seja, tem a mesma distância entre eles em todos os pontos, né? No caso aqui, um π1, né? E aqui um plano π2. Então, as distâncias entre esses planos são idênticas, né? Todos os pontos. Então, são paralelos. Então, se eu tiver um vetor aqui que seja ortogonal a esse plano π1, certo? Um vetor n, então ele vai ser automaticamente ortogonal também a esse vetor paralelo aqui, né? Que é o π2. Ele também vai ser ortogonal a esse outro vetor, certo? Ou a esse outro plano, tá? Também vai ser ortogonal a esse outro plano, automaticamente. Eu creio que vocês entenderam aí, mas deixa eu apagar esse desenho que está muito feio. Mas vamos lá. Assim, todos os infinitos planos, né, paralelos a π, ou seja, finge que você tem aí várias folhas do seu caderno. São planos paralelos, um em cima do outro, certo? Paralelos, tem a mesma distância entre si ali, digamos assim. Então, se a gente tiver várias folhas de caderno, vários infinitos planos, mesmo assim, esse vetor normal vai ser ortogonal, né, a todos eles, tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, quando a gente faz isso, né, se todos os planos paralelos a π têm a equação geral do tipo 3x mais 2y menos 4z mais d igual a 5, né?
e depois a gente vai ver o que que igual a zero. E aí depois a gente vai ver o que significa esse 5 daqui, certo? Que é justamente esse valorzinho aqui, né, que a gente chamou de D. Ou seja, é o produto e a soma, a subtração aqui, né, da do das componentes do vetor e de um ponto dado, né, nesse plano, beleza? Então vamos lá. Então nesse caso, o D, né, se a gente for generalizar, pegar infinitos planos, então desse, é o D, esse D é quem diferencia um plano do outro, certo? Então a gente tem várias folhas ali, então dependendo do número que aparecer nesse D, é o número daquele plano lá procurado, né, que a gente quer, né. Digamos assim, aqui é 5, certo? Então o plano que a gente quer é a folha número 5. A gente vai passando as páginas, vai tirando os planos, é a folha 5, tá? De forma informal, tá? Mas é mais ou menos isso, digamos assim. Beleza? Então esse D, ele identifica, né, está identificado quando se conhece um ponto do plano. Então esse 5, digamos, ele identifica o ponto no plano, beleza? Que é justamente esse D aqui, de forma geral. Então, determinar, né, vamos ver um exemplo aqui, que é determinar a equação geral do plano π, certo? Que passa pelo ponto 2, menos 1 e 3, sendo o vetor normal, né, ao plano 2, ou 3, 2 e menos 4, certo? Então a gente sabe o seguinte, a gente sabe de cara como é, a aparência da equação, né, já que a equação geral, ela tem esse formato aqui, certo? Ela vai ter esse formato aqui. E a gente sabe que esse A, B e C são componentes do vetor normal. Então, basta eu substituir aqui A, B e C na equação, certo? Então, A é 3, B 2 e C menos 4. Então, a gente vai ter 3x menos mais 2y menos 4z mais d igual a zero, certo? Só que a gente não sabe quem é esse d. A gente não sabe qual é aquele dzinho lá para identificar, né, se esse ponto aqui pertence ao plano, né. Então se ele pertence, é porque já foi dado o ponto. Então, dando o ponto, a gente pode simplesmente substituir aqui dentro, no lugar de x, y e z, para encontrar d, certo? Já que esse ponto A ele já pertence ao plano, certo? Então basta verificar aqui, né, as coordenadas. Então, 3 vezes 2, já que o ponto A, né, o ponto A foi dado. Nosso ponto A, eita, tá difícil. Nosso ponto A aqui vai ser 2 menos 1 e 3, certo? 2 menos 1 e 3. Aqui, ó. Então, substituindo ele aqui, as componentes, né, a gente vai ter 3 vezes 2, 3 vezes menos 1 e menos 4 vezes 3 mais d, certo? Aqui vai dar 6, aqui vai dar menos 2 e aqui vai dar menos 12. Menos 12 mais 2, menos 14. Menos 14 mais 6, menos 8. Então, aqui numa próxima linha ficaria menos 8 mais d igual a zero. Só que esse menos 8 aqui, né, a gente pode colocar para o outro lado da igualdade e vai ficar justamente d igual a 8. Beleza? Então, basta substituir o d aqui. Então, a gente já tem a nossa equação geral
Ou seja, a gente só encontrou o D e montamos aqui a nossa equação geral do plano, já que a gente sabe que o A, B e C já são as componentes do vetor normal, beleza? Uma observaçãozinha, né? A gente tem esse formato, né? Formato inicial lá da equação geral, sem saber quem é o D, né? Não generalizando. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o A, B e C é o nosso vetor normal, beleza? E o x1, y e z1 são as componentes do nosso ponto. Então, como eu falei para você, a gente pode também substituir nessa outra equação aqui. A gente, como lá naquela anterior, né, da reta, do ponto que divide o segmento de reta, né, o segmento ali entre dois pontos, também a gente pode fazer a mesma coisa pegando o resultado antes da equação geral, né? Esse resultado aqui também nos dá aqui, né, fazendo as devidas substituições e abrindo os cálculos, certo? Abrindo os cálculos aqui, a gente vai chegar ao mesmo resultado, beleza? Isso é até legal, porque você não fica refém de apenas ficar substituindo, né? E você pode encontrar outras coisas, outros resultados também, utilizando esse formato aqui, né? Da equação geral, beleza? Vamos lá. Outros problemas aqui resolvidos. Encontrar a equação cartesiana do plano π, né, que passa pelo ponto 3, 1 e -4 e é paralelo ao plano π1, certo? Então, aqui a gente tem, para encontrar a equação do plano, que é paralelo a esse aqui, né? E esse plano passa por esse ponto. Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, né? A gente aqui tem o plano π, e aqui a gente tem o plano π1, certo? E eles são paralelos, os dois, beleza? Se eles são paralelos, e aqui a gente tem que esse ponto A pertence a I, ou a π, ao plano π. Então, aqui a gente tem um ponto A que pertence ao plano π e que esse plano é paralelo ao π1, certo? Ao plano π1. Beleza. Aí a gente viu lá pelas definições, certo? Que se o vetor normal ele é paralelo, desculpa, ele é ortogonal a esse plano aqui, certo? O vetor normal ele é paralelo a esse plano π, ortogonal, desculpa, ele é ortogonal. Deixa eu ajeitar isso aqui, porque está bem esquisito, né? Aqui é a linha reta. Ele é ortogonal, forma um ângulo de 90 graus. Ele também vai ser ortogonal a esse plano π1, certo? Beleza, a gente viu isso aqui por uma definição aí dada pouco antes. Então, o que a gente conclui disso? Que a gente vai ter o mesmo vetor normal para os dois, né? Não é isso? Então, se π1 e π2 são paralelos, então o vetor normal do plano π1, que aqui é 2, menos 3 e 1, certo? 2, menos 3 e 1, já que ele é normal ao plano π1, ele também vai ser normal ao plano π, certo? Então, a equação da cartesiana do plano π vai ter
as mesmas componentes A, B e C aqui. E basta encontrar quem é D, né? Já que aqui é menos 6 do plano π1, do plano π eu tenho que encontrar ainda, eu não sei qual é. Mas eu sei que esse plano aqui, né, o plano π, ele tem aqui um ponto A, certo? Então eu posso simplesmente usar esse ponto e substituir aqui nessa equação que não está completa, né? Falta o D. Então, como esse ponto A pertence ao plano π, então a gente faz o mesmo que a gente fez no exercício anterior, só substituir aqui os valores x, y e z do ponto A, né? Já que o ponto A ele é dado por 3, 1 e menos 4, né? Que é o x, y e z. Então, substituindo aqui, a gente vai ter que é 6 menos 3 menos 4 mais d, né, igual a zero, certo? Vai ter isso aqui. E é justamente o que está escrito aqui embaixo, né? Escrevendo novamente, é justamente isso aqui. Então, fazendo essas operaçõezinhas aí, né? 4 menos, ou 6 menos 3, menos, 3. 3 menos 4 é menos 1. Passo esse menos 1 para o outro lado, a gente vai ter como resultado justamente aqui o d igual a 1. Então, esse plano aqui é o nosso plano π, que é paralelo ao plano π1, certo? Então, se vocês observarem, as componentes A, B e C vão ser as mesmas, como eu falei. Então, o que que muda? Só muda o Dzinho, né? Que é o valor numérico que aparece no final, antes da igualdade. Beleza? Vamos lá. Aqui tem outro, né? Outros exercícios. Deixa eu ver até onde a gente pode ir aqui. É, tem bastante coisa aqui, né, pra gente ver. Vamos ver se dá tempo da gente ver. Deixa eu ver. Ah, não vai dar tempo da gente ver mais algumas coisas. Mas vamos lá. Acho que até aqui tá bom. Determinação de um plano. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, olha só. Outro exemplo. Estabelecer a equação geral do plano mediador do segmento AB, dados A e B. Então, a equação geral do plano mediador do segmento AB. O que que isso significa? Então, o plano mediador de AB é o plano perpendicular a AB, certo? Ou seja, a gente tem aqui um plano π, certo? Plano aqui π. E esses pontos A e B pertencem a esse ponto, esse plano aqui, certo? Aqui a gente tem o ponto A, aqui a gente tem o ponto B. A gente tem um segmentozinho aqui, né? Também pode, uma reta pode ser tratada como também um vetor ali, né? Pode ser encontrado entre esses dois pontos, certo? Então, um plano, digamos que é basicamente um plano que intercepta justamente nessa reta que pertence ao plano π. E aqui eu vou formar um outro plano, né? Digamos assim. Um outro plano, sei lá, plano θ, certo? Que é mediador aqui, beleza? Deixa eu fazer assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar, né? Porque é bem complicado desenhar com mesa digitalizadora. Só para quem é profissional mesmo.
Então é mais ou menos isso, né. Não ficar tão demorada a nossa aula. Como eu falei para vocês, eu tô aprendendo a mexer nesse negócio ainda. Então vamos lá. Então é um vetor perpendicular, né, eu coloquei até meio torto aqui para entenderem que tem 2 vetores passando aqui, ou 2 planos passando por esse segmento aqui, certo? AB. Mas ele é perpendicular, ou seja, ele forma aqui um ângulo de 90 graus aqui entre esses 2 planos, tá? Esse aqui também, entre esses 2 planos. Aqui é o plano θ, né, que eu chamei de plano θ. Então esse ângulo aqui, formado entre eles, é 90 graus, tá? Ou seja, ele é perpendicular. Então, a gente tem também que o vetor normal a este plano, tá, o vetor normal a este plano vai ser justamente o vetor AB, tá. O vetor normal a este plano é justamente o vetor AB, certo. Na verdade, eu desenhei errado, né. Na verdade não é assim, tá. Na verdade é assim, certo. É como se eu tivesse aqui, sei lá, um notebook, né. Eu abro o notebook, eu tenho aqui o plano de baixo e eu tenho a tela aqui do notebook, né. Então, esse segmento ele vai ser perpendicular a esse segmento, para esse plano, ou seja, ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui, certo. Então aqui nesse plano, eu vou ter aqui um vetor normal também, né, e esse vetor aqui também vai ser normal, o vetor AB vai ser normal a esse outro plano aqui que eu posso chamar de θ, né. Então esses vetores aqui são normais entre si, né, digamos assim. Então, basicamente isso, né. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no GeoGebra, ah, colocar um plano aqui, plano, beleza. Deixa eu escolher com esses pontos aqui, essa reta. Pronto, a gente tem mais ou menos isso aqui, ó, certo? Então aqui, a gente teria o segmento AB, AB aqui, certo? E aqui a gente tem justamente um ângulo formado entre esse plano e esse segmento, um ângulo de 90 graus, tá? Mais ou menos assim, beleza? Até trocar a cor desse aqui, colocar um azul bem forte, beleza? Então tá aí, ó, mais ou menos isso, né? Devia ter feito logo no GeoGebra, né, porque eu não queria ter tanto trabalho, tá? Tá aqui, justamente esse desenho feito aqui. Ou seja, quando a gente fala que um plano é mediador do segmento AB, né, é justamente isso. Então se aqui a gente tem um vetor AB, certo? Se a gente tem um vetor AB, a gente também tem um vetor aqui, né. Ou seja, esses vetores são ortogonais entre si, certo? Eles são ortogonais entre si, esse daqui é normal ao plano cinza, né, digamos assim, e esse outro vetor AB, ele vai ser normal a esse outro plano aqui em azul.
beleza? Então vamos para cá, né. Devia ter feito logo no GeoGebra, né, perdi um pouquinho de tempo aqui. Não tem problema não. Vamos lá. Então, esse vetor, né, é ele é vetor normal a este plano, e um ponto desse plano, ele pode ser dado como sendo 3 menos 2 e 1, certo? 3 menos 2 e 1, aqui ele fala, né, conforme você pode ver em 4, 14, 1, né. Esse 4, 14 e 1 é um item aqui que foi guardado, né. 4, 14 e 1. Onde é que está aqui? Eu creio que se esteja antes, né. 4, 14 e 1. Vamos lá ver qual é, né. Isso aqui está bem distante, está lá nas retas, né. Está lá nas retas. 4, 14, aqui B, certo? Quase 14A, 4, 14, 13. Creio que seja isso, né. Ele não fala aqui, deixa eu voltar lá. Nosso exercício. 4, 14 e 1. Não vi aqui esse item, né. Tinha 4, 14 A e B, né. Mas eu creio que seja uma propriedade, né, aqui. Se eu encontro, né, porque aqui é imagem, né, então não tem como digitar aqui e a gente ir direto para o que a gente quer. Aqui, ó, 4, 13, 4, 13 aqui também, 4, 14, 4, 14, B, A, 4, 14 e 1. Ah, aqui, ó, justamente o ponto que divide o segmento ao meio, né. Esse ponto aqui que divide o segmento ao meio. Ele quer que a gente veja esse resultado aqui, é justamente dos pontos médios. Vamos voltar aqui para nossa parte. Ah, tá aqui. Então, verificando aquele resultado lá, né, que divide ao meio, ou seja, os ponto médio, né, o ponto médio da reta. Então a equação procurada está de acordo com o item, né, 5.12, que é a nossa equação geral do plano. Nossa equação geral do plano, ela vai ser dada, certo, utilizando, essa notação. Só que aqui o ponto P, né, a gente encontrou através desse resultado, que é o ponto médio, beleza? Então vai ficar mais ou menos assim, ó, ponto médio, vou encontrar aqui, ponto médio entre A e B, certo? O médio entre A e B está ali, certo? Então esse ponto médio, ele é encontrado através de quê? Justamente dos 2 pontos. Então esse ponto P aqui, ele é x, y e z, tá? Ele pode ser encontrado por aquela expressãozinha lá que a gente encontrou, que é x igual a média entre x1 mais x2 dividido por 2, certo? Y vai ser igual a y1 mais aqui é x2, tá?
mais y2 dividido por 2, e z vai ser igual a z1 mais z2 dividido por 2. Então, daqui a gente vai ter que esse ponto aqui vai ser 2 do A, certo? Mais 4 do B. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3, certo? Agora a gente vai pegar o menos 1 do A e o menos 3 do B. Então vai ficar menos 1 menos 3 dividido por 2. Só que menos 1 menos 3 é menos 4. Dividido por 2 é menos 2. Certo? E aqui a gente vai pegar a terceira componente, que é o 4 mais menos 2, né? Só que 4 mais menos 2, 4 mais menos 2, dividido por 2. Só que 4 menos 2 é 2. 2 dividido para 2, 1. Então tá aqui, ó, nosso ponto P vai ser justamente 3 menos 2 e 1, certo? Que é o nosso ponto médio. Então a gente pode também, né, apagar aqui. Deixa eu voltar. Então a gente pode fazer o seguinte também. A gente pode fazer um plano aqui. Fazer melhor aqui. Pegar um plano paralelo a esse daqui, aqui. Beleza. Então vou tirar esse plano daqui. O plano aqui. Tirar esse plano azul. Esse outro plano aqui. A gente tem isso aqui, ó, também. Então isso aqui também é válido. Na verdade, basicamente é isso aqui que a gente vai ter, né. Então vamos lá. Então a gente pode ter esse ponto, né, encontramos o ponto através do cálculo, né, do ponto médio, que divide a razão AB em 2, né. Ou seja, a gente pegou lá ponto A, segmento até o ponto B. A gente encontrou aqui o ponto P, que divide ao meio, né, esse segmento. Então, foi justamente o ponto P que a gente encontrou aqui. Então, basta substituir na fórmula, né? Aqui é o nosso A, B e C, e o ponto de X, Y, Z do ponto P, certo? Então, basta substituir aqui. E a gente encontra, fazendo os cálculos, né, justamente essa equação aqui. 2x menos 2y menos 6z menos 4 igual a 0. Tá? Então vamos digitar essa equação aqui. 2x menos 2y mais 4z menos 1 igual a 0, né? Menos 3 igual a 0. Então enter. Que eu acho que não era essa equação, né? 2 menos 6 menos 4. Vamos lá. 2 menos 6z menos 4. Dou enter. Vou apagar esse outro plano aqui. Então, esse daqui é o nosso plano, tá? Esse daqui vai ser o nosso plano encontrado lá, certo? É claro que se eu der os pontos que estão lá, vocês vão ver que vai se confirmar, né? Deixa eu apagar isso aqui.
Apagar isso aqui, apagar isso aqui. Então, por exemplo, deixa eu apagar esses outros aqui também. Deixar só o plano que a gente pegou, né. Vou tirar o R2 aqui também, que a gente não vai precisar. Beleza, tá aí o nosso plano. Esse plano aqui é o que a gente queria encontrar. Mas vamos lá colocar os pontos A, B e C aqui, né. Ponto A, deixa eu ver aqui qual era o ponto A. Vou apagar aqui que eu rabisquei tudo, né. É 2 menos 1 e 4, e 4 menos 2 menos 3 menos 2. 2, 2 menos 1 e 4 é o ponto A. Aqui é porque ele já tinha lido como se fosse um ponto, né, um valor numérico. Então ponto A vai ser 2 menos 1 e 4. Então por que que ele está lendo assim? Ponto A igual, parênteses. Ah, sim, é porque eu estou colocando vírgula, tem que colocar ponto. 2 ou estou colocando ponto, tem que colocar vírgula. 2 menos 1 e 4, pronto. E o outro B, né, ponto B vai ser igual a 4 menos 3 menos 2. Aí o nosso ponto, beleza? Então aqui, ó, se a gente for girar aqui, fazer um segmento aqui, beleza? Segmento entre A e B. Olha só o que é que vai acontecer. Agora eu quero o ponto médio entre A e B. Entre A e B. Olha onde é que apareceu esse ponto médio aqui, ó. Justamente lá nesse plano. E se eu colocar um plano aqui, dado por esses 3 pontos, 1, 2, 3. Ah, não foi, não sei por quê. Deixa eu fazer assim, um plano dado por esses 2 pontos. Fazer melhor. Deixa eu voltar aqui. Na verdade eu dupliquei, né, acabei duplicando aqui a nosso plano. Mas deixa eu fazer assim, por que que não foi? Eu dei 3 pontos aqui e não fez o plano. Aqui, aqui e aqui. E ele não fez o plano para mim. Vou ver aqui qual foi o erro que eu fiz, né. E às vezes é só um jeitinho, é só uma sequência que a gente pega aqui. Deixa eu fazer um plano aqui. Não está indo. Eu vou fazer assim, pegar um plano paralelo a esse. Olha só, como eu falei para vocês, né. Aqui eu tenho 2 planos paralelos, ó. Esses azuis estão paralelos, certo? Esses pontos em azul aqui. E aqui, vou fazer o seguinte, vou pegar perpendicular. Agora foi, não sei por quê. Não está indo aqui do jeito que eu queria. Mas creio que vocês entenderam aí, basicamente, o que eu quero fazer, né.
quero colocar um ponto aqui, um plano, né, que ele só me dá paralelo, quero perpendicular a esse plano aqui. Ele não quer me dar plano perpendicular. Ó, ele me deu a perpendicular a esse ponto, né? No caso, vai ficar paralelo ao outro. Mas eu não quero perpendicular. Então, esse ponto C aqui é justamente o que eu falei para vocês. É o ponto, ele que vai ser o ponto M. Tá? Eu renomear aqui. Ponto M não, ponto P. Ele que vai ser o nosso ponto P ali. Tá? Que divide ao meio aqui o segmento AP. E desse segmento AB aqui, eu tenho um plano também, só que eu não estou conseguindo colocar. Mas vamos lá, creio que todos entenderam, né? Então a gente tem aqui como simplificar também, né? Basta multiplicar por um meio aqui, né? Que a gente consegue simplificar essa equação. E a gente tem essa equação aqui do plano. X menos y menos 3z menos 2 igual a zero. Beleza? Então, essa mesma equação, né? Que é a equação geral do plano, ou do plano mediador do segmento AB, a gente pode ver de outra maneira também, né? Ou seja, já que é um plano mediador, então a gente tem o vetor AB, certo? Então a gente pode escrever um vetor aqui como sendo um meio do vetor AB, certo? Já que a gente tem que esse AB é um vetor normal. Então, um meio desse vetor AB, né, para confirmar aqui que realmente é um meio, basta a gente fazer essa operação e encontra que V é justamente 1, menos 1 e menos 3. Que são as componentes que aparecem aqui nesse vetor, né? As componentes A, B e C. Beleza? Então vamos lá. Aqui tem outros resultados, mas eu vou terminar bem aqui assim mesmo, tá? Então, por exemplo, outro exemplo aqui é determinar a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta dada dessa forma, né? Paramétrica. Então, aqui a gente tem a reta paramétrica. Então, se a gente tem um plano, tá? Vou apagar isso aqui. Se a gente tem um plano dessa forma, certo? E que tem um ponto A, contém um ponto A, certo? E é perpendicular à reta R. Então, eu tenho uma reta aqui que passa por esse ponto, ou por esse plano, certo? Então, essa reta R. Então, aqui a gente tem também, né, um vetor nele, né? Vetor nessa reta aqui. E como ela é perpendicular, então a gente diz que esse vetor da reta vai ser o quê? O vetor normal ao plano, certo? Beleza? Então a gente pode fazer o seguinte. Então a gente tem o seguinte, que como o vetor normal, a gente tem um vetor normal este plano, vai ser o próprio vetor diretor da reta, certo? Aqui, ó, vetor em vermelho aqui que eu coloquei é o vetor diretor dessa reta. Se é o vetor diretor dessa retinha aqui, é que eu posso fazer assim, deixa eu tentar melhorar isso aqui, certo? Eu vou fazer assim.
Não consegui colocar aqui do jeito que eu queria. Deixa eu ver se eu consigo assim. Só para ficar mais bem posto aqui. Pronto. Então aqui a gente tem uma reta, certo? E ela é perpendicular a esse plano. E aqui a gente tem esse vetorzinho, ele é um vetor diretor da reta. Ele é o vetor diretor, ele também é vetor normal ao plano. Então, basta a gente pegar os dados daqui, né? Quem é o vetor? A gente sabe que são as componentes que estão na frente do t. Então, nosso vetor normal aqui vai ter justamente essas entradas das componentes, né? 3, 2 e 1. Então, deixa eu só melhorar isso aqui. Aqui a gente vai ter n, o nosso vetor normal, e diretor da reta vai ser 3, 2 e 1, certo? 3, 2 e 1. Então, vem para cá. Justamente o 3, 2, 1, né? Então, basta a gente encontrar lá a equação do plano, já que a gente tem um ponto dado, que é o ponto A, e agora a gente tem um vetor normal. Basta esses dois para a gente encontrar, né? Então, substituindo na formal, né? A equação formal, que é A vezes x menos x1, mais B vezes y menos y1, mais C vezes z menos z1 igual a zero, certo? Substituindo aqui o ponto, né? No caso o ponto aqui é 2, 1 e menos 2. Então o ponto A é 2, 1, menos 1 e menos 2, não, é 1, né? Positivo. O ponto é 2, 1 e menos 2. E aqui a gente tem um vetor normal, né? Vetor normal à reta. Que é o vetor normal ao plano, desculpa, que é 3, 2, 1. Basta substituir, certo? Basta substituir essas componentes aqui na equação. Substituindo, a gente vai ter isso aqui, certo? 3 vezes x menos 2, mais 2y menos, 2 vezes y menos 1, mais 1 vezes c mais 2, igual a zero. Simplificando tudo, a gente vai ter como equação geral do plano 3x mais 2y mais z menos 6. Né? Então, vamos ver como é que fica esse plano aqui, né? Deixa eu apagar esse daqui. Lá, a nossa equação é 3x mais 2y mais z menos 6. 3x mais 2y menos z, mais z, né? Mais z menos 6 igual a zero. Dou enter. É isso mesmo? Isso. Então tá aqui, ó. Esse daqui é o nosso plano encontrado no espaço. Beleza? Esse aqui é o nosso plano. E se a gente quiser confirmar, é só colocar aqui, ó, 2, 1 e menos 2. Ele está dizendo que o plano passa nesse ponto. Vamos ver aqui.
colocar aqui o ponto 2, 1 e menos 2. É isso? 2, 1 e menos 2? 2, 1 e menos 2. Olha lá, ó. O plano passa, esse ponto passa no plano, né? Está dentro do plano aqui, ó. Certo? Para ver aí? Olha lá. Está justamente em cima do plano. Beleza? Como a gente que como o problema diz, né? E a reta aqui, se a gente quiser colocar, também dá para colocar a reta, né? Como é que vai ficar essa reta aqui? É uma reta paramétrica, né? Parametrizada. Então a gente tem que colocar como sendo uma curva. Curva. Vou utilizar aqui a primeira, não, a terceira, né? Essa curva, a gente vai ter 3 mais t, vou colocar ali, aqui aleatório, tá? 2 mais t e t, em função de t, variando de 0 a 10. Então, enter. Só para a gente, só para a gente ver, só para eu verificar aqui os dados. É menos 4 mais 3t, aqui é menos 4 mais 3t, certo? Aqui é 1 mais 2t e o outro é t mesmo. 1 mais 2t. Beleza. Então tá aí, ó. Vou voltar aqui ao normal. Se vocês verificarem aqui, ó, essa reta é justamente perpendicular ao plano. Deixa eu colocar aqui um ângulo entre a reta e o plano. Não, ele não vai me dar. Mas eu posso fazer o seguinte. O ângulo entre a reta e esse ponto aqui. Deixa eu ver se ele me dá. Bem, não. Deixa eu colocar assim, então. Interseção entre o plano e a reta. Poxa, ele não quer me dar, não. Interseção. Interseção. O plano. Deixa eu ver se eu voltando aqui, ele vai. Mas dá para ver isso, né? Deixa eu voltar aqui. Dá para ver que essa reta aqui vai ser perpendicular, né? Eu queria mostrar através do ângulo. Não vai dar assim. Eu posso fazer? Posso fazer o seguinte. Reta perpendicular. E posso criar um ponto aqui, né? Na verdade, eu nem precisava dessa outra reta aqui, né? Posso criar um ponto aqui. E aqui eu crio um segmento de reta que passa por esses dois pontos. E se eu vier aqui com o ângulo, né? Agora sim eu posso formar um ângulo entre essas duas retas. Eu acho, né? As duas retas. Infelizmente ele não conseguiu me dar aqui o ângulo dessas duas retas. Ah, mas infelizmente eu não consegui. Não sei por que não está indo. Creio que seja por conta dessa reta aqui que eu coloquei, dessa curva. Mas não tem problema não. Vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, né? A gente não se alongar muito. Então, algumas observações sobre essa questão, né? É que para obter os pontos de um plano, basta atribuir valores arbitrários, né, a duas das variáveis e calcular a outra
na equação. Então, se a equação que a gente fez agora há pouco, x é igual a 1 e y é igual a menos 2, a gente consegue encontrar o z facilmente, né? Dados duas componentes, a gente consegue encontrar a terceira, certo? Encontrando a terceira, a gente consegue encontrar o restante também, tá? Basicamente isso aqui que ele está falando, dado 2 a 2, né? Então, atribuindo aqui valores de 0 em x e em y, a gente encontra quem é z, certo? Se atribuirmos 0 a x, a y e a z, ou x e z, né? Pegando sequência. Se aqui é 0 e aqui é 0, a gente consegue encontrar quem é y, certo? E se a gente atribuir 0 y a 0, né, ou 0 a y e 0 a z, a gente encontra quem é x. Então, a gente encontra aqui 6, 3 e 2, certo? Então, quem são esses 6, 3 e 2? Se a gente considerar a base canônica, né, a base desse plano, né, dessa equação, né, vai ser 0, 0, 6, 0, 3, 0 e 2, 0, 0, beleza? Nos quais o plano intercepta os eixos coordenados. Então, vamos verificar aqui se é isso mesmo, né? Então, deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu tirar esse ponto C. Esses outros aqui. Vou deixar só a equação que a gente precisa. Certo? Deixa eu voltar aqui. O que ele está dizendo lá? Ele está dizendo aonde que esse plano vai interceptar os eixos coordenados. Tá? A interseção entre os eixos coordenados ser justamente nos pontos lá. Ó. Fazer assim. Ser justamente aqui, ó. 0, 3, 0, 2, 0, 0 e 0, 0, 6. Justamente nesses pontos aí. Tá? Acho que eu vou até colocar uma questão dessa aqui na prova. Para encontrar os pontos que interceptam eixos coordenados. Então, atribuindo, claro que vai ter ponto que não vai encontrar, né? Com os eixos coordenados, não vai cortar. Então, se vocês observarem aqui, por que foi feito isso, né? Atribuindo 0 a y, 0 a x, e a gente encontra o z a partir dessa equação. Porque a gente tem aqui a coordenada, né? 0, 0, 6. Então, isso aqui é uma coordenada, é um ponto no espaço, ou seja, é um ponto que está no eixo coordenado z. Aqui também, né, se a gente atribuir 0 a x e z, a gente vai ter 0 em x, 0 em z, certo? E a gente vai ter a entrada 3 em y. Então, y é igual a 3. Então, isso aqui é outro ponto. Outro ponto é quando a gente atribui 0 a y, 0 a z, a gente encontra o x. Então, a gente vai ter outro ponto aqui, que é o 2, 0 de y e 0 de z. Encontramos 3 coordenadas, que são justamente essas coordenadas aqui que interceptam os eixos, né? X, Y e Z, né? No plano. Né? Esse plano em azul, corta justamente nesses pontos. Beleza? Então, dá para encontrar esses pontos aqui também. Tanto no GeoGebra quanto calculando manualmente, tá? Só atribuindo zeros a 2 a 2, né? Para encontrar os valores de x, y e z e encontrar aqui os pontos
que interceptam, que o plano intercepta os eixos coordenados, beleza? Acho que essa aqui a gente vê na próxima aula, tá? Que é a determinação de um plano, beleza? Tranquilo? Dúvidas? A gente viu bastante coisa, né? Olha só, a gente viu bastante coisa, o plano, né? Fora o restante que a gente viu agora para as retas, né? O último assunto lá, conteúdinho ali de retas, beleza? Então, na próxima aula, a gente continua daqui, determinação de um plano. E assim que der, eu aviso o dia da prova, tá? Mas vão fazendo exercício, não vão esperar. São exercícios do livro, tá? Aí depois eu passo a lista e quem quiser entregar, né? Não vai ser obrigatório. Quem quiser entregar pode ter uma pontuação extra para recuperar a nota da segunda prova, tá? Beleza? Tem uma dúvida ou pergunta aqui? Senão a gente fica por aqui, tá? Se vê só na próxima. No caso, terça-feira é feriado, né? 7 de setembro. Só que provavelmente eu vou ter que gravar uma aula para vocês, vou deixar gravada. Porque a gente não pode perder tanto tempo, né? Porque senão a gente acaba perdendo aí, ultrapassando, na verdade, o tempo de prova, né? Que eu estabeleci. Então não, a gente não pode ultrapassar tanto, beleza? Provavelmente final de semana agora eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês aí, no caso, essa próxima aula, beleza? Então é isso. Ficar por aqui e a gente se vê na próxima gravação e, no caso, só quinta-feira ao vivo, tá? Tchau, tchau. Boa tarde a todos e bom final de semana.